amiga, você amigo do programa Hora da Prosa. Estamos começando mais um episódio com um convidado que atualmente é vereador na cidade de Diadema e é também presidente do Diretório Municipal do Partido dos Trabalhadores. Estou falando de Josa Queiroz, o vereador Josa. Josa, conte para os nossos telespectadores quem é você e o que você andou fazendo até chegar aqui, Josa. Tudo bem, Jerônimo? Primeiro, agradecer muito aí pelo convite, poder participar aqui da Hora da Prosa, estar interagindo, dialogando, e em um espaço que simboliza aquilo que a gente sempre defendeu, que é a democratização dos meios de comunicação. Quanto é importante a gente ter espaço alternativo como esse. Meu nome é Josemundo Dário Queiroz, estou com 58 anos. Eu nasci numa cidadezinha no sertão do Siridó, no Rio Grande do Norte, divisa com a Paraíba, chamada Parelhas, né? Sou filho de nordestinos, Dona Raimunda, seu Zé do Norte, né? Que é uma pessoa histórica também, dentro do contexto político da região aqui do ABCD. Viemos muito cedo para São Paulo, né? Chegamos em 71 aqui em São Paulo, já na cidade de Diadema, e desde então não saímos mais da cidade de Diadema, né? Toda a minha infância, trajetória, formação do ponto de vista pessoal, formação do ponto de vista profissional sempre ocorreu e aconteceu dentro da cidade de Diadema. Cara, pessoa normal, moleque normal, correndo pelos campinhos de futebol na cidade. Naquela época, Diadema era uma cidade com muito pouca estrutura, né? Talvez na região do ABCD, a cidade que sofria mais com o abandono, da falta de política pública dos gestores naquele período, na década de 70, uma cidade que vivia um êxodo muito grande, né? De migração de trabalhadores e de trabalhadoras que não conseguiam adquirir seus imóveis em cidades que tinham infraestrutura melhor, Santo André, São Bernardo, própria São Caetano, divisa de São Paulo ali, e que acabavam encontrando na região, na cidade de Diadema e na região periférica de Diadema, um espaço para poder começar a construir a sua vida. E essa mistura e essa relação é um pouco da trajetória da nossa família, né? Viemos do norte muito cedo para cá, chegamos numa cidade com muito pouca estrutura, fomos para a região periférica dessa cidade e a partir dali começamos a construir a nossa vida, que teve várias etapas, né? Meu pai e minha mãe trabalharam na metalúrgica, na Mercedes-Benz, os dois trabalharam lá, né? Depois migramos para a área de comércio e depois disso, muito novo, meu pai na década de 90, 92, saiu candidato a vereador a primeira vez, se elegeu vereador e desde então a gente vem desenvolvendo a nossa militância, a nossa atividade junto à área política, né? Sou oriundo do movimento de moradia, fui criado dentro do movimento de moradia, organizando ocupação, organizando lutas por trazer melhorias para a qualidade de vida da população oriunda dessas ocupações na região mais periférica de Diadema. Passei pelo processo todo de formação política dentro do Partido dos Trabalhadores, ocupei vários cargos na direção do PT, participei, tive a oportunidade, através do ex-prefeito Felipe, de ser convidado para, na década do ano 2000, conduzir a Secretaria de Habitação, fiquei 8 anos na Secretaria de Habitação, e depois tive a oportunidade de disputar a minha primeira eleição em 2012, e estou no meu 4º mandato. Bom, de maneira resumida, esse é um pouco do Jota. Ok. Muito bem, Jota. Você teve como grande mestre, até onde eu sei, o teu pai, vereador Zé do Norte. Zé do Norte teve quantos mandatos? 5 mandatos. 5 mandatos. Eu me lembro, eu conheci o Zé do Norte por volta de 2004. Ele ainda era vereador e tinha assim, era uma das pessoas no meio político com maior reconhecimento, né? Um grande reconhecimento da população de Diadema e deixou para você, tenho certeza, um grande legado que você
pegou e vem cultivando até hoje. 4 mandatos como vereador, na atual conjuntura, não é pouco. O que você destaca da tua atuação como vereador e qual a relação que você faz disso com a atuação do Zé Demônio? As coisas estão muito ligadas, né? Não é apenas uma questão de sucessão, né? É uma questão de você defender o legado que o Zé do Norte iniciou em 1992, toda a sua trajetória, e procurar manter dentro daquilo que sempre foi o centro de referência dos mandatos dele, nos dias atuais, um modelo para os nossos mandatos. Eu nunca abri mão de seguir passo a passo os ensinamentos do meu pai. Do ponto de vista pessoal, do ponto de vista de construção de família, do ponto de vista de construção de caráter, de personalidade, mas principalmente do ponto de vista de que lado que você está da história. O Zé do Norte, desde muito cedo, sempre foi um cara muito humilde, mas um cara muito inteligente, um cara com uma relação política muito própria do problema real, do problema verdadeiro, das pessoas que de verdade precisam da interlocução, da intervenção e da presença do político, da política e do poder público, para que, através da política, através do poder público, a gente possa fazer as mudanças e a melhoria na qualidade de vida dessas pessoas de maneira coletiva. Então, eu nunca abri mão disso, eu sempre procurei, através dos meus mandatos, estar seguindo essa linha de raciocínio, de orientação e de legado dos mandatos do meu pai, Jerônimo. Meu pai sempre teve uma relação, mas muito próxima, com as comunidades de base, com as lutas por melhorias na área da saúde, da área da educação, por melhorias na área de infraestrutura para as regiões mais periféricas, urbanização das favelas e principalmente a atuação voltada para a criança e para o adolescente na área do esporte e na área da cultura. Então o nosso mandato ele segue fielmente essas bandeiras de luta, essa trajetória e esse legado que foram construídos durante os mandatos do meu pai. E é evidente que você vai se aprimorando, você vai buscando a interlocução com novos segmentos sociais. Então hoje o nosso mandato ele é um mandato extremamente diversificado. Não é um mandato que ele tem um perfil único, uma bandeira uma bandeira de luta única. O nosso mandato é um mandato que ele agrega, principalmente através do espaço que nós constituímos na Câmara Municipal e conquistamos na Câmara Municipal, a interlocução junto a minorias, junto a segmentos que não têm representatividade naquele espaço, que é um espaço de poder, que é um espaço de decisão, e que se a gente não se colocar nesse espaço de defesa dessas minorias, pelo fato deles não terem representantes, a possibilidade deles serem excluídos e de temáticas que eles defendem serem excluídas é muito grande. Eu sou um vereador que, dentro do meu mandato, pautas como a pauta LGBTQIA+, são pautas que estão muito presentes. A pauta do enfrentamento do combate da intolerância religiosa é uma prática e uma pauta que faz parte do meu cotidiano, até porque eu sou um bandista. A pauta de defesa dos moradores em situação de rua, dos idosos, das pessoas com deficiência, são pautas que a gente vem ao longo dos anos agregando, somando e fazendo com que o legado que foi construído com as ideias, com as propostas do Zé do Norte, pudessem ser ampliadas. Então hoje a gente tem muita tranquilidade para dizer, o nosso mandato é um mandato extremamente representativo, de diálogo, é um mandato que tem uma referência muito grande com a raiz, com o DNA das regiões mais periféricas, mas é um mandato que vem procurando ampliar cada vez mais a nossa atuação, Jerônimo. Muito bem. Josa, você já foi vereador da situação, né? Já foi presidente da Câmara no governo Margari, né? Felipe, governo do mesmo partido que você faz parte, e tinha um tipo de situação. Depois você foi vereador de oposição
o governo do Lauro Michel, voltou a ser situação com o Felipe no governo passado e está de novo na oposição ao governo Tata. O que é melhor para o parlamentar, Jorge? É mais fácil atuar sendo situação ou oposição, que você tem liberdade para discutir, questionar, criticar? O que é melhor para o parlamentar? Essa pergunta não é uma pergunta fácil de ser respondida, porque a gente não pode, evidentemente, que se pautar através do nosso mandato única e exclusivamente pelo que é mais cômodo. Tanto faz você ser situação ou você ser oposição, você tem que lidar muitas vezes na Câmara Municipal com temáticas, com assuntos, com projetos que tem muito mais a ver com aquilo que você acredita, que você defende, independente de você ser oposição ou situação, do que propriamente com a relação meramente partidária ou ideológica. Eu sou um cara que eu sempre me pautei, sendo oposição, sendo situação, nos bons projetos. Eu sempre me pautei na defesa incondicional e muitas vezes até intransigente, né, de questões que eu acredito, que eu defendo. Eu acabei de falar aqui agora, eu não posso ser incoerente. Mesmo estando num governo que eventualmente fosse um governo de situação, mas que tivesse mandado projetos que acabam indo contrário a pautas e a temas que eu acredito e que eu defendo, eu não vou poder, evidentemente, que pactuar, que estar junto, que apoiar. Sendo oposição, se você tem projetos que são projetos que vão de encontro com essas temáticas que eu acabei de dizer aqui, que a luta pelas minorias não é o fato de você ser oposição que você vai ser contra o projeto. Então, eu me baseio muito na qualidade e no conteúdo e principalmente na garantia de direitos. Para mim, esse é o centro do debate quando você ocupa um espaço no Legislativo. Evidentemente que você, quando disputa uma eleição, você faz uma escolha. E a gente também não pode abrir mão disso. Você está de um lado. Esse lado, geralmente, ele é norteado através do quê? Da elaboração de um plano de governo, de um conjunto de propostas. E quando você ganha, você tem que fazer de tudo para poder executar aquelas propostas que estão no plano de governo. Quando você perde, você tem que lidar com um plano de governo e com um conjunto de ideias e de propostas que você não defendeu. Torna-se mais difícil. Né? Torna-se mais difícil. A gente tem que ter compreensão disso. Mas não quer dizer que você não possa lidar. O problema todo é quando você está de lado antagônico. E nas duas oportunidades que eu tive, na verdade nas 3 oportunidades, sendo situação, sendo oposição, durante 8 anos, na época, ao ex-prefeito Lauro, a distância era muito longa, era muito grande. O caminho a ser percorrido era muito longo. Os projetos que chegavam na Câmara eram projetos que, na sua maioria, faziam enfrentamento a conquistas históricas que a população de Diadema havia tido ao longo dos anos anteriores e dos governos anteriores. Então não é uma questão meramente política ou ideológica. É uma questão que eu falei aqui, você tem que lutar pela garantia, pela manutenção dos direitos. Pelo que nós estamos vendo, ainda é cedo, né? Mas os sinais que a gente percebe da atual administração, que eu também sou oposição, que é do atual prefeito da cidade, que é o prefeito Taca, me parece que vão na mesma linha. São linhas de perda de direitos, que são linhas de revisão de políticas sociais e de políticas públicas que historicamente fizeram a diferença na vida de uma parcela da população de Diadema. E aí não tem jeito, né, meu irmão? Aí é enfrentamento, aí é organização da população, aí é manifestação no plenário, aí é você se utilizar dos instrumentos que você tem do ponto de vista institucional, mas também saber que você pode ter aliados do ponto de vista externo,
né? Não é só a organização popular. Hoje você tem meio de fiscalização, Tribunal de Contas, né? Hoje você tem o Ministério Público, hoje você tem segmentos que podem contribuir no enfrentamento e na garantia que esses direitos não sejam retirados da população. Mas, evidentemente, que eu também não vou me furtar da sua pergunta, eu prefiro ser situação. É muito melhor ser situação. Não se trata de comodidade, trata-se da facilidade que você tem de fazer a interlocução e de ter espaço para poder apresentar, propor, defender e aprovar projetos que contribuam na melhoria da cidade. Muito bom, muito bem. Com toda esta atuação como vereador em Diadema, você acabou sendo candidato a deputado estadual na última eleição. Ficou como suplente. Primeiro suplente. Primeiro suplente da federação, né? E a famosa federação partidária. Podemos acreditar numa retomada desse projeto? Para a próxima eleição, você tem disponibilidade de disputar uma cadeira na Assembleia? É evidente. Por alguns motivos que são muito óbvios, né? Talvez o mais óbvio é pelo fato da votação que nós conseguimos conquistar na última eleição. Mais de 57 mil votos, primeiro suplente. Né? Então é uma votação que você tem que levar em consideração. Foram 31 mil votos aproximadamente em Diadema e 26 mil votos fora de Diadema. Então, mesmo não tendo sido eleito para assumir uma cadeira de deputado, mas você estabelece relação com as pessoas, com as cidades, com as comunidades, com as pautas, com as bandeiras de luta. E isso não se perdeu na eleição. Isso não foi deixado para trás a partir do momento que você não conseguiu obter o sucesso de ter sido eleito. Nós continuamos em muitos desses locais, em muitas dessas cidades, mesmo sem ter mandato, mas estabelecendo uma relação, uma proximidade. Então, essa condição nos coloca com total legitimidade de, mais uma vez, junto ao Partido dos Trabalhadores, pleitear uma vaga na chapa de quem serão os próximos candidatos do ano que vem, 2026, que irão compor essa chapa de candidatos a deputados e de candidatas a deputados estaduais. Então, essa é a primeira questão. A segunda questão, que eu acho que é muito óbvia também, é o fato de uma cidade como Diadema, mais de 400 mil, aproximadamente 420 mil habitantes, uma cidade importantíssima no contexto do estado de São Paulo, uma cidade extremamente importante na relação regional do ABCD-MRR, que é uma região importantíssima hoje em todos os aspectos no país e no estado de São Paulo, não tenha um deputado que represente os seus interesses na Assembleia Legislativa. Não tem como, né? É uma incoerência muito grande. Uma cidade da importância que é Diadema, com os problemas que tem a cidade, com a necessidade que você tem que ter a partir de qual é também uma das principais atribuições do deputado estadual, que é fazer a interlocução junto ao governo do estado para a melhoria de serviços importantes como educação, saúde, segurança pública, habitação, transporte. Hoje, Jerônimo, as articulações e os problemas dessas áreas especificamente, que são áreas que demandam mais participação dos outros entes da federação, governo do estado e governo federal, elas não se dão mais exclusivamente no território. Você não debate mais um problema de segurança pública olhando apenas para o bairro, para a sua comunidade, para a sua cidade. O problema de saúde é a mesma coisa, o problema de educação. Quando você vai discutir a instituição, a instalação de um Instituto Federal aqui na região, você não está falando de que o Instituto Federal vai atender a população de Mauá, de Santo André, de São Bernardo ou de Diadema. Você vai debater a importância da vinda do Instituto Público Federal para a região, para atender a região.
Quando você debate e discute a importância de você ter a ampliação do serviço de saúde através da ampliação de mais leitos, de mais especialidades, você não está olhando para a cidade de Diadema. Você tem que olhar para a região. Quando você discute e debate a questão das vagas, do centro de referência de vagas, que é o CROSS, você não debate olhando só para Diadema. E por aí vai, na cultura, na educação. Hoje as pautas elas são muito debatidas e discutidas a partir da discussão regional. Agora, para que você possa defender, inclusive, os interesses locais, os interesses da cidade, você tem que ter um representante. Abdicar, abrir mão de ter um representante na cidade é você abrir mão da cidade, se inserir no processo de debate, de discussão regional e a cidade ficar sempre em segundo plano. E isso eu não concordo. Então, eu vou sair novamente candidato, me colocando nessa condição, né, numa condição de que eu tenho total condições, conheço a cidade, conheço a região, acho que posso contribuir, posso ajudar muito e gostaria muito de que houvesse por parte da cidade de Diadema esse entendimento, essa compreensão. Mesmo você não tendo o voto casado, mesmo o voto não sendo voto de território, mesmo não existindo essa regra, né, mas é inadmissível que você tenha uma quantidade, como nós tivemos nas eleições passadas, de candidatos de outros municípios vizinhos que só vão na cidade, pegam o voto e depois não voltam mais para poder dar nenhum tipo de satisfação para a população. Assim como eles vão em Diadema, eu vou em outras cidades, mas você tem que ter um certo equilíbrio. Não dá para alguém ir lá e buscar 12 mil, 15 mil, 20 mil votos, um candidato de fora da cidade, e depois não dar nenhuma devolutiva para a cidade. Exato. Tem toda a razão, Rosa. E Diadema, cá entre nós, Diadema é uma cidade que tem grande importância na região do ABC politicamente. Diadema foi um celeiro de políticas públicas que foram, inclusive, do governo federal, etc. Diadema, economicamente falando, é uma potência do ABC. Diadema é um dos maiores geradores de postos de trabalho aqui na região e, portanto, tem que ter reconhecido a sua importância no Senado. Eu acho que você está correto na sua leitura. Agora, Jorge, você também é presidente do Diretório Municipal do Partido dos Trabalhadores, que recentemente foi vítima de vândalos, teve um assalto lá, enfim. Você acha que essa invasão que aconteceu lá no território está relacionada com o fato do crescimento dessa raiva, desse sentimento de raiva, de ódio pregado pela extrema-direita em todo o país? É claro, não tenho dúvida nenhuma. O que aconteceu no Diretório Municipal do PT, o que tem ocorrido em outros diretórios municipais, o que está acontecendo com algumas lideranças essa semana, o que aconteceu com a Marina, né? O que aconteceu com a Janja, esposa do Lula, o que vem ocorrendo e acontecendo com várias pessoas públicas do nosso partido, tem a ver com esse estímulo e com o crescimento que tem de uma política raivosa, uma política que chega ao extremismo, inclusive de ceifar vidas. Isso aconteceu recentemente também, né, em outros estados, né? Então nós estamos diante de um momento político onde esse tipo de posicionamento, esse tipo de manifestação não contribui para o debate, para a discussão política, né? Política a gente debate e discute com ideias. Você não é obrigado a concordar comigo. Eu não sou obrigado a concordar com você. Mas nós temos que nos respeitar. Nós temos que respeitar a opinião do outro. E você tem que construir, a partir da opinião do outro, um conjunto de ideias que consiga contra-argumentar de maneira racional, de maneira respeitosa. O que não dá é para a gente ver todo esse estímulo de ódio, de violência, e de que as coisas se resolvem, entendeu, na bala. Está aí o que aconteceu recentemente
contra o processo do regime legítimo de escolha do presidente Lula, está para iniciar semana que vem, né? O julgamento de todos os envolvidos. E o Bolsonaro e uma parcela da extrema-direita tem contribuído muito para poder contribuir nesse processo, que é um processo de despolitização do nosso povo. Não dá para a gente ter uma relação de disputa das eleições onde você não debate mais ideias, você não debate mais proposta, onde as coisas são resolvidas na porrada, na violência, na bala, onde a intimidação ela se faz mais presente do que ideias, do que propostas. Então, se a gente não colocar um ponto final nisso, entendeu? Quem vai perder com isso é o país. Quem vai perder com isso é a democracia. Porque nós estamos a um passo, e a linha é muito tênue, né? Em relação a tudo que vem ocorrendo e todo esse processo, da gente voltar a viver num período, e tentaram fazer isso. Tentaram fazer isso. Num período do regime militar, de um regime onde você não pode se manifestar, onde você não pode se posicionar, onde você não tem o direito de expressar as suas ideias, entendeu? Agora, isso tudo começa como? Isso tudo começa com um ato de violência, com um ato de intolerância, com um ato de preconceito, com um ato de racismo. E aí você vai sendo estimulado, né? Cada vez mais de que essas práticas elas são comuns. Aí você começa a renegar a política quando é conveniente, renegar a política, renegar as ideias, renegar o debate. E aí, meu irmão, aí para entrar e para chegar na barbárie é um passo. Infelizmente, nós estamos muito próximos de vivenciar esse estado de barbárie e que tem o apoio, evidentemente, isso já ficou, inclusive, comprovado, de setores que governaram esse país através de um regime que nós não queremos mais lidar com ele, ver ele presente, que é o regime que prega a exceção a todo e qualquer direito do cidadão de se manifestar. Muito bem. Josa, pode não parecer, mas a nossa entrevista está se aproximando do final. Acabando já. Meia hora passa, quando a conversa é agradável, passa muito rápido. Então eu gostaria de pedir para você, nesse momento, deixar aqui alguma mensagem para os nossos internautas, nossos telespectadores, considerando essa situação que a gente já comentou, que a gente vive atualmente, o mundo, uma situação que extrapola, né, o Brasil, e que no mundo a gente percebe com a eleição do Trump nos Estados Unidos e as primeiras medidas que ele anunciou, a gente tem uma ideia do que vem por aí, né? O que o Josa fala hoje para os nossos internautas aqui como uma mensagem para o futuro? Eu, mais do que um otimista por natureza, eu sou uma pessoa que acredita muito. Eu acredito muito nas pessoas, eu acredito muito na mudança, eu acredito muito na transformação, não através apenas da espiritualidade, mas de ações muito concretas, de ações muito objetivas. Eu entendo que nós não podemos, de forma nenhuma, jamais abdicar, abrir mão de espaços importantes que nós conquistamos ao longo desses últimos anos. Infelizmente, né, graças até a contribuição de muita gente que não está mais entre nós. Então, eu acredito muito na liberdade de expressão, eu acredito muito que nós só vamos poder, de fato, ter um mundo melhor quando a gente puder ser mais tolerante, quando a gente puder ser mais respeitoso, quando a gente puder entender e compreender que o direito, né, o meu direito, termina quando começa o seu, que você tem todo o direito do mundo de poder fazer as escolhas que você bem entender, sabe? Seja do ponto de vista de orientação sexual, seja do ponto de vista de qual estilo de música você quer ouvir, de qual leitura você quer fazer, de qual espaço você quer frequentar, de que roupa você quer usar. Isso tudo só é possível quando a gente tem uma coisa chamada
respeito. Respeito. Estamos diante de uma sociedade muito intolerante, de um momento muito difícil, e que a única forma, a única maneira que a gente tem de poder fazer esse enfrentamento e tornar esse mundo, esse local, esse território que a gente vive, um território, um local e um mundo melhor, é a partir da convergência de ideias de pessoas que pensam igual, de pessoas que têm entendimento e compreensão de que é possível, sim, ter um mundo muito melhor, ter um mundo muito mais harmonioso, ter um mundo muito mais respeitoso. Isso se dá com a contribuição de cada um. Muito bem, Josa. Olha, eu fico assim muito satisfeito, fiquei muito contente de você ter aceitado participar do nosso programa. Não tenho dúvida de que essa foi uma excelente prosa e que os nossos internautas vão aproveitar muito dessa nossa conversa. Te agradeço imensamente e espero que você, futuramente, quando estiver aí com uma plataforma de campanha, se preparando para a disputa estadual o ano que vem, que a gente possa trazer você de volta aqui e conversar um pouco sobre todas essas coisas. Muito obrigado mais uma vez. O nosso programa vai ficando por aqui e a gente volta na próxima semana. Valeu, obrigado. Valeu, Jerônimo. Obrigado mesmo. Até lá.